A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Saga Jogos Vorazes. Em Chamas. Livro 2. De Suzanne Collins. Narrado por Andressa Baudet. 27. Tudo parece irromper de uma vez só. A terra explode numa chuva de sujeira e matéria vegetal. Árvores ficam em chamas. Até mesmo o céu se enche de uma luminosidade colorida e fulgurante. Não consigo imaginar por que o céu está sendo bombardeado, até perceber que os idealizadores dos jogos estão soltando fogos de artifício lá em cima, enquanto a destruição real ocorre no solo. Caso não seja uma diversão suficiente assistir à obliteração da arena e dos tributos restantes, ou talvez para iluminar nossos fins escabrosos, será que eles vão permitir que alguém sobreviva? Será que haverá um vitorioso da 75ª edição dos Jogos Vorazes? Talvez não. Afinal, o que é esse massacre quaternário, senão o que foi mesmo que o presidente Snow leu naquele cartão? Para que os rebeldes não se esqueçam de que até mesmo o mais forte dentre eles não pode superar o poder da capital. Nem mesmo o mais forte dos fortes triunfará. Talvez eles jamais tenham tido a intenção de ter um vitorioso nestes jogos. Ou talvez meu ato final de rebelião os tenha forçado a isso. Sinto muito, Pita, penso. Sinto muito por não ter tido condições de te salvar. Salvá-lo? É muito mais provável que tenha roubado a última chance que ele tinha de viver ao destruir aquele campo de força. Talvez se todos tivéssemos jogado de acordo com as regras, eles tivessem permitido que ele continuasse vivo. O aerodeslizador se materializa acima de mim sem aviso. Se houvesse silêncio e um tordo pousasse perto de mim, eu teria ouvido a selva ficar quieta e então o chamado do pássaro que precede o surgimento da aeronave da capital. Mas meus ouvidos jamais poderiam distinguir uma coisa tão delicada no meio desse bombardeio. A garra desce da parte inferior até ficar diretamente sobre a minha cabeça. As garras de metal deslizam sob o meu corpo. Quero gritar, correr, revidar, mas estou paralisada, indefesa, incapaz de fazer qualquer coisa além de fervorosamente esperar que a morte me atinja antes que seja obrigada a dar de cara com as figuras sombrias que estão à minha espera lá em cima. Eles não pouparam a minha vida para me dar a coroa de vitoriosa, mas para fazer da minha morte uma cerimônia tão lenta e pública quanto possível. Meus piores temores são confirmados assim que percebo que o rosto que me recebe no interior do aerodeslizador pertence a Plutarch Heavensbee, chefe dos idealizadores dos jogos. Que bagunça eu fiz nestes lindos jogos com o astuto tic-tac do relógio e o campo de vitoriosos. Ele sofrerá por seu fracasso, provavelmente perderá a vida, mas não antes de me ver punida. Sua mão vem na minha direção, acho que para me bater. Mas ele faz algo pior. Com o polegar e o indicador, ele fecha as minhas pálpebras, sentenciando-me à vulnerabilidade da escuridão. Eles podem fazer qualquer coisa comigo agora. Eu nem terei condições de ver o que vai acontecer. Meu coração bate com tanta força que o sangue começa a sair por baixo da minha atadura de musgo encharcada. Meus pensamentos se tornam nebulosos. É possível que eu sangre até morrer antes que eles consigam me ressuscitar. Na minha mente, sussurro um muito obrigada a Joanna Mason pelo excelente ferimento que infligiu em mim enquanto perco os sentidos.
Quando volto a um estado de semiconsciência, sinto que estou deitada numa mesa coberta por um revestimento. Há uma sensação de tubos furando o meu braço esquerdo. Estão tentando me manter viva porque, se eu morrer tranquila e silenciosamente, será uma vitória pessoal. Ainda estou totalmente incapaz de me mover, de abrir as pálpebras, de levantar a cabeça. Mas meu braço direito voltou a ter condições de se mexer um pouco. Ele cai ao lado do meu corpo como uma nadadeira. Não, como alguma coisa com menos vida, como um porrete. Na verdade, não tenho nenhuma coordenação motora, nenhuma prova de que ainda tenho dedos. No entanto, consigo balançar meu braço até arrancar os tubos. Um bip é acionado, mas não consigo permanecer acordada para descobrir quem ele está convocando. Na próxima vez que volto à tona, minhas mãos estão amarradas à mesa, os tubos de volta ao meu braço. Entretanto, consigo abrir os olhos e erguer a cabeça ligeiramente. Estou numa sala grande com teto rebaixado e luz prateada. Há 2 fileiras de camas, uma de frente para a outra. Posso ouvir a respiração do que suponho serem meus companheiros vitoriosos. Bem na minha frente vejo BT com mais ou menos 10 máquinas diferentes ligadas a ele por fios. Deixem a gente morrer, berro em minha mente. Bato a cabeça com força na mesa e desmaio novamente. Quando finalmente, verdadeiramente acordo, as restrições já não estão mais lá. Levanto a mão e descubro que tenho dedos que se movem novamente ao meu comando. Sento-me e me seguro na mesa revestida até que a sala entre em foco. Meu braço esquerdo está com um curativo, mas os tubos estão soltos ao lado da cama. Estou sozinha, com exceção de BT, que ainda está deitado na minha frente, sustentado por seu exército de máquinas. Onde estão os outros, então? Pita, Finnick, Enobaria e mais um, certo? Ou Joanna, ou Chef, ou Brutus ainda estava vivo quando o bombardeio começou. Tenho certeza de que eles vão querer fazer de nós todos um exemplo. Mas para onde foram levados? Será que foram levados do hospital para a prisão? Pita, sussurro. Quero tanto protegê-lo. Ainda estou decidida a isso. Como fracassei em mantê-lo seguro em vida. Preciso encontrá-lo. Matá-lo agora antes que a capital escolha os meios agonizantes de sua morte. Deslizo as pernas para fora da mesa e dou uma olhada ao redor em busca de alguma arma. Há algumas seringas esterilizadas num saco plástico em cima de uma mesa, ao lado da cama de BT. Perfeito. Tudo o que preciso é de ar e uma mira perfeita em uma de suas veias. Faço uma pausa por um momento e avalio a possibilidade de matar BT. Mas se eu fizer isso, os monitores vão começar a soar e eu serei pega antes de chegar em Pita. Faço uma promessa silenciosa de voltar e acabar com ele, se puder. Estou nua, exceto por uma camisola, de modo que deslizo a seringa para baixo do curativo que cobre o ferimento em meu braço. Não há guardas na porta. Sem dúvida nenhuma, estou a quilômetros abaixo do centro de treinamento ou em alguma casa-mata da capital, e a possibilidade de fuga é praticamente inexistente. Pouco importa. Não vou fugir, só vou terminar o meu serviço. Percorro sorrateiramente um corredor estreito em direção a uma porta de metal que está ligeiramente aberta. Alguém está atrás dela. Tiro a seringa e a seguro com força. Espremendo o corpo contra a parede, escuto as vozes lá dentro. As comunicações foram cortadas no 7, 10 e 12, mas o 11 agora está com o controle dos transportes, portanto há pelo menos uma esperança de que consigam tirar alguma comida de lá. Plutarch Heavensby, eu acho. Embora tenha apenas falado com ele uma vez, uma voz áspera faz uma pergunta. Não, sinto muito. Não há como levá-lo ao 4. Mas recebi ordens especiais para que ela seja retirada, se possível. É o máximo que posso fazer, Finnick. Finnick? Minha cabeça luta para entender a conversa, para entender o fato de que ela está acontecendo entre Plutarch Heavensby e Finnick. Será que ele está assim tão íntimo da capital a ponto de ter tido seus crimes perdoados? Ou será que ele realmente não fazia a menor ideia das intenções de BT?
Ele resmunga mais alguma coisa, uma coisa com o peso do desespero. Não seja idiota! Essa é a pior coisa que você poderia fazer. Ela morreria, com certeza. Enquanto você estiver vivo, eles a manterão viva como isca. Diz Haymitch. Haymitch. Dou um soco na porta e caio dentro da sala. Haymitch, Plutarch e um Finnick bastante ferido estão sentados ao redor de uma mesa onde se encontra uma refeição que ninguém come. A luz da manhã é filtrada pelas janelas curvas e ao longe vejo as copas das árvores que formam uma floresta. Nós estamos voando. Terminou de se machucar, queridinha? Diz Haymitch, a irritação visível em sua voz. Mas quando tombo para frente, ele se levanta e me segura pelo punho, equilibrando-me. Ele olha para minha mão. Quer dizer então que são você e uma seringa contra a capital? Está vendo? É por isso que ninguém deixa você fazer os planos. Olho fixamente para ele, sem entender o que está querendo dizer. Solta isso. Sinto a pressão aumentar no meu punho direito até que minha mão é forçada a se abrir e largo a seringa. Ele me senta em uma cadeira perto de Finnick. Plutarch coloca uma tigela de caldo na minha frente. Um pãozinho. Desliza a colher para a minha mão. Coma, diz ele, com uma voz muito mais delicada do que a utilizada por Haymitch. Haymitch senta-se bem na minha frente. Katniss, vou explicar o que aconteceu. Não quero que você faça nenhuma pergunta até eu terminar. Está entendendo? Balanço a cabeça entorpecidamente. Havia um plano para nos tirar da arena desde o momento em que o massacre quaternário foi anunciado. Os tributos vitoriosos do 3, 4, 6, 7, 8 e 11 tinham graus variáveis de conhecimento acerca disso. Plutarch Heavensbee é membro, há vários anos, de um grupo secreto que tem por meta destruir o regime da capital. Ele garantiu que o fio estivesse entre as armas. Beatty estava encarregado de fazer um buraco no campo de força. O pão que recebemos na arena era um código para a hora do resgate. O distrito de onde provinha o pão indicava o dia, 3. O número de pãezinhos, a hora, 24. O aerodeslizador pertence ao distrito 13. Bonnie e Twill, as mulheres do distrito 8 que conheci na floresta, tinham razão em relação à sua existência e à sua capacidade de defesa. Estamos atualmente em uma viagem cheia de voltas até o distrito 13. Enquanto isso, a maioria dos distritos em Panem está vivenciando uma rebelião em escala total. Haymitch faz uma pausa para ver se estou seguindo a narrativa, ou talvez tenha terminado por hora. É muita coisa para ser apreendida. Esse plano muito bem detalhado do qual eu era uma peça, assim como estava destinada a ser uma peça nos Jogos Vorazes, usada sem consentimento, sem conhecimento. Pelo menos nos Jogos Vorazes eu sabia que estava sendo um joguete. Meus supostos amigos foram bem mais eficientes em esconder os fatos. Você não me contou. Minha voz está tão áspera quanto a de Finnick. Nem você nem Pita foram informados. Não podíamos correr esse risco, diz Plutarch. Eu estava inclusive preocupado com a possibilidade de você mencionar a minha indiscrição com o relógio durante os jogos. Ele pega o relógio de bolso e passa o polegar em cima do cristal, acendendo-o tordo. Mas é claro que, no momento em que mostrei isso a você, estava apenas dando uma dica sobre a arena, como mentora. Pensei que isso talvez funcionasse como um primeiro passo no sentido de ganhar a sua confiança. Nunca sonhei que você voltaria a ser tributo. Ainda não entendo por que Pita e eu não fomos informados sobre o plano, digo. Porque assim que o campo de força explodisse, vocês seriam as primeiras pessoas que eles tentariam capturar, e quanto menos vocês soubessem, melhor, diz Haymitch. Os primeiros? Por quê? Digo, tentando seguir o raciocínio. Pela mesma razão que o resto de nós concordou em morrer para manter você viva, diz Finnick. Não, Joanna tentou me matar, digo. Joanna bateu em você para arrancar o rastreador do seu braço e fazer com que Brutus e Enobaria ficassem longe, diz Haymitch. O quê? A minha cabeça está doendo tanto que quero que eles parem de falar em círculos. Não sei o que vocês estão... Tínhamos que salvá-la porque você é o tordo,
Katniss, diz Plutarque. Enquanto você viver, a revolução vive. O pássaro, o broche, a canção, as amoras, o relógio, o biscoito, o vestido em chamas. Eu sou o tordo, o que sobreviveu apesar dos planos da capital, o símbolo da rebelião. Foi o que suspeitei na floresta quando encontrei Bonnie e Twill fugindo, embora nunca tivesse realmente entendido a magnitude disso tudo. Mas não era mesmo para eu entender. Penso em Haymitch, debochando dos meus planos de fugir do Distrito 12, de começar o meu levante pessoal até mesmo da própria noção de que o Distrito 13 poderia existir. Subterfúgios e mentiras. E se ele conseguia fazer isso por trás de sua máscara de bebedeira e sarcasmo, sobre o que mais ele mentiu? Mas já sei a resposta. Peeta. Sussurro, meu coração acelerando. Os outros mantiveram Peeta vivo porque, se ele morresse, nós sabíamos que não haveria chances de manter você na aliança, diz Haymitch. E não podíamos correr o risco de deixar você desprotegida. As palavras dele são diretas, sua expressão imutável, mas ele não consegue esconder a palidez cinzenta que recobre seu rosto. Onde está Peeta? Sibilo para ele. Ele foi pego pela capital junto com Joanna e Enobaria, diz Haymitch, e finalmente ele tem a decência de desviar o olhar. Tecnicamente estou desarmada, mas ninguém deveria jamais subestimar os danos causados por unhas afiadas, principalmente se o alvo estiver despreparado. Avanço na mesa e ataco Haymitch com elas, arrancando sangue e ferindo um de seus olhos. E logo estamos ambos gritando coisas terríveis, muito terríveis um para o outro. E Finnick está tentando me arrastar de lá. E sei que Haymitch está se esforçando ao máximo para não me partir ao meio. Mas eu sou o tordo. Eu sou o tordo e já é difícil o bastante me manter viva na atual situação. Outras mãos ajudam Finnick e volto para minha mesa, o corpo contido, meus punhos amarrados, de modo que bato com a cabeça seguidamente na mesa, mais enfurecida do que nunca. Uma agulha é espetada em meu braço, e minha cabeça dói tanto que paro de lutar. E simplesmente emito um horrível lamento, semelhante ao de um animal moribundo até minha voz desaparecer. A droga proporciona uma sedação, de modo que fico presa numa tristeza nebulosa e dolorosa pelo que parece uma eternidade. Eles recolocam os tubos e falam comigo com vozes tranquilas que jamais me alcançam. Só consigo pensar em Peeta, deitado numa cama similar em algum lugar, enquanto eles tentam, por meios brutais, fazer com que ele forneça informações que nem sonharia possuir. Katniss. Katniss, eu sinto muito. A voz de Finnick vem da cama próxima à minha e desliza para a minha consciência. Talvez porque nós dois estejamos vivenciando o mesmo tipo de dor. Eu queria voltar para resgatar Peeta e Joanna, mas não conseguia me mover. Não respondo. As boas intenções de Finnick Odair significam menos do que nada para mim. A situação é melhor para ele do que para Joanna. Eles vão entender com muita rapidez que ele não sabe nada, e não vão matá-lo se acharem que podem usá-lo contra você, diz Finnick. Como uma isca? Digo, olhando para o teto. Da mesma maneira que vão usar Annie como isca, Finnick. Ouço-o chorar. Mas não dou a mínima. Provavelmente eles nem vão perder tempo interrogando-a, já que a consciência dela submergiu há tanto tempo, submergiu profundamente na época em que disputou seus jogos. Há uma boa chance de eu estar me encaminhando para o mesmo fim. Talvez já esteja ficando louca e ninguém tenha coragem para me dizer. Eu me sinto louca o bastante. Gostaria muito que ela estivesse morta, diz ele. Eu gostaria muito que todos eles estivessem mortos, e nós também. Seria melhor. Bom, não existe uma boa resposta para isso. Mal consigo me opor,
já que eu mesma estava andando com uma seringa na mão para matar Pita quando dei de cara com eles, será que realmente quero que ele morra? O que eu quero é tê-lo de volta. Mas jamais o terei de volta agora. Mesmo que as forças rebeldes pudessem de alguma maneira derrubar a capital, com certeza o último ato do presidente Snow seria cortar o pescoço de Pita. Não, eu jamais o terei de volta. Nesse caso, é melhor que ele esteja morto. Mas será que Pita vai saber disso ou será que ele vai continuar lutando? Ele é muito forte, além de ser um excelente mentiroso. Será que ele acha que tem alguma chance de sobreviver? Será que ele ao menos se importa se tem ou não? De qualquer maneira, ele não estava fazendo planos nesse sentido. Já havia se despedido da vida. Talvez esteja até feliz, se sabe que fui resgatada. Talvez esteja sentindo que cumpriu sua missão de me manter viva. Acho que o odeio ainda mais do que odeio Haymitch. Eu desisto. Paro de falar e de responder. Recuso comida e água. Eles podem enfiar o que quer que desejem em meu braço, mas é necessário muito mais do que isso para manter uma pessoa viva, uma vez que ela perdeu a vontade de viver. Tenho inclusive uma noção engraçada de que, se eu morrer mesmo, quem sabe Pita não tenha permissão para continuar vivo. Não como uma pessoa livre, mas como um Avox ou coisa que o valha, atendendo os futuros tributos do Distrito 12. Então talvez ele consiga encontrar alguma maneira de fugir. Minha morte ainda poderia salvá-lo na realidade. Se não puder, pouco importa. É suficiente morrer só para perturbar as coisas. Só para castigar Haymitch, que de todas as pessoas nesse mundo podre transformou Pita e a mim em peças dos jogos dele. Confiei nele. Coloquei o que tinha de mais precioso nas mãos dele e ele me traiu. Está vendo? É por isso que ninguém deixa você fazer os planos, disse Haymitch. É verdade. Ninguém em sã consciência me deixaria fazer algum plano, porque obviamente não consigo distinguir um amigo de um inimigo. Muitas pessoas vêm conversar comigo, mas faço com que as palavras delas soem como os cliques dos insetos na selva. Distantes e sem sentido, perigosas, mas somente se abordadas. Sempre que as palavras começam a ficar compreensíveis, gemo até me darem mais analgésicos, e isso ajeita as coisas. Até que, em determinado momento, abro os olhos e encontro alguém que não consigo impedir que me olhe. Alguém que não vai implorar ou explicar ou pensar que pode alterar meu desejo com solicitações humildes, porque ele é a única pessoa que sabe como eu funciono. Gale, sussurro. Oi, Catnip. Ele se aproxima e afasta alguns fios de cabelo de meus olhos. Um lado do rosto dele foi queimado recentemente. Seu braço está numa tipóia e vejo ataduras por baixo da camisa de mineiro que ele usa. O que aconteceu com ele? Como ele pode estar aqui? Alguma coisa muito ruim aconteceu em casa. Não é exatamente uma questão de esquecer Pita, mas sim de se lembrar dos outros. Basta um olhar para Gale e eles avançam em direção ao presente, exigindo serem reconhecidos. Prim? Arquejo. Ela está viva, assim como a sua mãe. Tirei-as de lá a tempo. Elas não estão no Distrito 12? Depois dos jogos, eles mandaram aviões. Jogaram bombas incendiárias. Ele hesita. Bom, você sabe o que aconteceu com o prego. Eu sei. Vi a coisa acontecendo. Aquele antigo armazém coberto de poeira de carvão. O distrito inteiro coberto de poeira preta. Uma nova espécie de horror começa a tomar forma dentro de mim. Enquanto imagino as bombas incendiárias atingindo a costura. Elas não estão no Distrito 12? Repito. Como se pronunciar as palavras pudesse de alguma forma evitar a verdade. Katniss, diz Gale suavemente. Reconheço aquela voz. É a mesma que ele usa para abordar animais feridos antes de lhes dar o golpe fatal.
Levanto a mão instintivamente para bloquear as palavras, mas ele a segura com firmeza. Não fala, sussurro, mas Gale não costuma esconder segredos de mim. Katniss, o Distrito 12 não existe mais. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.